O fato mais importante da história russa em um documentário inédito. Invasão bolchevique. Assista agora, só na Brasil Paralelo. Se a origem é movimento iluminista, e não havia internet na época, não tinha Google Tradutor, né? E o povo falava russo. Da onde vem? De onde raios isso Mas surgiu? essa do povo falava russo vai dar pano pra manga. Vamos lá. Como o Freire falou, Pedro o Grande, eu discordo desse epíteto, eu acho que ele é levemente panfletário para a dinastia Romanov, acho que ele não era o grande, eu acho que era Pedro o Ditador, Pedro o Terrível, alguma coisa assim, mas ele resolveu dar uma volta, ele foi o primeiro monarca dos Romanovs a dar uma volta pelo mundo. E muito limitado, né? Mundo, Europa, tá? Mochileiro ali pela Europa. Ele fez uma Eurotrip. Entendi. E aí nessa Eurotrip ele foi em vários hostels, né, da realeza e viu que a Rússia não tinha o mesmo desenvolvimento de capital que estava tendo no resto da Europa. Ninguém tinha feito isso antes na Rússia. Não, era um povo muito fechado Foi o nesse primeiro. sentido. Talvez alguém tenha pisado pontualmente fora, mas no sentido de fazer uma expedição com caráter político e aberto, no sentido de deixa eu visitar essas potências europeias para entender o que levar para a Rússia, ele é o primeiro. Isso foi Revolução Industrial ou é antes Ele disso? está em 1700 e pauladão, né? Tá. Então, beijando ali, né? Sim. Aquelas datas que a gente aprende na escola de Revolução Industrial, elas são, como a gente vai ver aqui também, a de 17 e tal, é tudo porque tem que botar uma data, né? É um processo, normalmente. Então, ele vai dar essa volta ali pela Europa e ele percebe algumas coisas que interessam ele. Como eles estavam desenvolvendo marinha fora da Europa, como eles estavam desenvolvendo algumas capitais, como que as ferrovias conectavam as cidades e por isso fluía informação de um lado para o outro, como que os jornais faziam parte do debate político na sociedade. Então, tinha um jornal liberal, tinha um jornal conservador, tinha um jornal que botava um ponto de vista contra o primeiro-ministro e assim por diante. Ele se empolga com tudo isso e quer ser visto como um modernizador, volta para a Rússia com essas ideias e resolve construir São Petersburgo. Em nome de São Pedro ou em nome próprio, que o nome dele era Pedro também. Que na Rússia sempre tem umas coisas meio misturadas. Você nunca sabe quando é o santo e quando é o cara. É um troço meio junto demais pro bom gosto, entende? Sim. Quem tem bom gosto, desconfia. E ele resolve construir São Petersburgo, e aí reza a lenda, uma lenda bastante documentada, que ele sonhou que essa cidade seria construída com as mãos do povo. E mandou o povo construir com as mãos. A Rússia é fria, né? Como todo mundo sabe. Então ele mandou o povo construir com as mãos e durante um período relevante de tempo morreram 25 mil pessoas por ano, em média, construindo São Petersburgo, porque tinha que cavar sem pá. Então às vezes ele entrava... Porque o cara teve uma ideia... Não, porque ele... Não, mas é que não dá para desfazer. É estúpido, mas não dá para desfazer. É porque ele sonhou que ele faria essa modernização e esse sonho reverberou nele, ou pelo menos ele contou assim, como uma espécie de chamado teocrático, né? Era um chamado de Deus para ele fazer essa nova Rússia, essa terceira Roma, que é todo um papão aí para ter. É tipo A Origem, só que... Isso. E aí ele tinha umas crises de ansiedade, assim, né? Tipo, ele às vezes deixava os caras usar ferramenta, ele achava que estava traindo o som, a visão, e voltava atrás e tal. São Petersburgo é uma cidade bem bonita, mas o fato é que ele construiu de um jeito bem estranho. E começou as obras de ferrovia, certo? Começou também a colocar algumas coisas lá, e ele quis aplicar, agora vai soar muito interessante, ele quis aplicar conceitos de meritocracia na Rússia. E ele fez uma coisa que, quando eu mencionar aqui, vai soar a coisa menos meritocrática de todas, mas para entender quem era a Rússia. Ele criou uma tabela de posição social, de patente social. Então, os russos, qualquer russo que não fosse um servo, ele estaria enquadrado em tabelas de patente social. Então, a Lara ela seria funcionária do Estado, patente 4. O Arthur seria adjunto do Estado, patente 6. E você viveria a vida de acordo com essa patente social. Mas aí, um ouvinte contemporâneo vai pensar, tá, mas o que isso tem a ver com meritocracia? Isso me parece uma estratificação social imbatível. O ponto é, antes disso, nós tínhamos um regime ainda pior. Tá? Nós tínhamos uma árvore genealógica na Rússia que apontava quem era a tua família e com base nisso tu podia ser alguma coisa, mas fora daquilo tu não podia. Qual é a lógica agora das patentes? As patentes permitem que os nobres e os não nobres, lembrando que os não nobres é um grupo que a gente teria como nobre hoje, porque não eram servos, poderiam disputar determinadas patentes desde que autorizadas pelo Estado. Então ele entende isso como uma modernização liberal da Rússia e a favor da meritocracia, mas isso serve para a gente ter um contraste do quanto eles estavam
atrasados no sentido de mobilidade social. Porque se a gente pegar o mesmo século, começo do século XIX, e a gente contrastar com Inglaterra, por exemplo, contrastar inclusive com a própria Alemanha, é muito louco esse modelo que ele está fazendo valer lá dentro.